Bom, então vamos continuar aqui. Bom, Rutherford, com o objetivo de verificar se o modelo de Thomson, se ele era verdadeiro, se ele condizia com o que a realidade, com o que era realmente real, ele fez o experimento que a gente vai ver a seguir. Então, qual era a ideia de Rutherford? Era provar se o modelo de Thomson do pudim de passas era verdadeiro, se ele realmente existia. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou aqui uma caixa de chumbo, obviamente, e colocou colocou um emissor de partícula alfa, um alfa emissor. E aí colocou aqui uma folha de ouro bem fininha. Ele fez vários experimentos, fez com folha de ouro, fez com folha de platina e com muitas outras, bem fina mesmo. E bombardeou essa fina folha de ouro com partículas alfa. Aí que foi que ele pensou, bom, se o modelo de Thomson estiver correto, então isso significa dizer que todas essas partículas irão bater e passar todas elas. Então todas as partículas vão bater na folha de ouro e vão passar sofrendo desvios pequenos, sofrendo pequenos desvios, mas todas têm que passar. E aí tomar cuidado, porque eu já vi livro dizendo que elas todas iam bater e iam voltar. Isso não faz sentido. Todas tinham que bater e passar por pequenos desvios, porque lá tinham carga positiva e negativa, certo? Então, o que foi que ele observou ao fazer isso? Ele viu que essa folha, que a partícula alfa, algumas bateram e voltaram, outras bateram e sofreram desvios, outras simplesmente passaram direto, a grande maioria passou direto. Então, qual foi o espanto de Rutherford? O espanto de Rutherford é que ele não esperava que partícula voltasse. Ele esperava que as partículas, todas elas, passassem direto pela folha de ouro. Mas como foi que ele detectou isso? Porque aqui, ó, eu tenho um detector de partículas. E aí essas partículas deixaram algumas manchas. E ele conseguiu observar o desvio que ela sofreu e as que voltaram também. Então ele teve esse espanto. Então foi que ele concluiu, opa, espera aí, se tem partícula batendo e voltando, mas ao mesmo tempo tem partícula passando direto, então essas que bateram e voltaram, elas bateram em alguma coisa. No que foi que elas bateram? Vou colocar bem aqui para vocês agora, esse vídeo bem aqui para vocês entenderem o que foi que aconteceu lá. Eu tenho aí, observem as partículas. Elas estão batendo na folha de ouro e a maioria está passando direto, ó, e outras estão sofrendo desvios. Algumas desvios mais acentuados, outras com desvios menos acentuados, mas detalhe aí é que a grande maioria está passando direto. Algumas poucas voltaram. E com base nesse experimento aí, que você está vendo, ó, aquelas que bateram, bateram bem aqui, ó. As que bateram, na verdade, bateram no núcleo do átomo. Então, Rutherford concluiu que o átomo tem um núcleo. Então, as que bateram no núcleo foi aquelas que voltaram. Aqui sofreu desvio, foi aquelas que bateram como se fosse na parede do núcleo, bateu assim meio que de raspão, sabe? Sofreu desvio. E as que passaram direto, passaram bem longe do núcleo. A gente imagina o núcleo como do núcleo do átomo. A gente imagina o átomo hoje como se tivesse o núcleo e a eletrosfera, e o volume da eletrosfera ela é muito maior que o do núcleo. Então, passaram muitas partículas por lá, como dá para a gente observar aqui nesse vídeo. Tá bom? Então, notem as partículas batendo, voltando e passando direto. Bom, aqui a gente tem de um lado o modelo de Thomson, de um lado o modelo de Rutherford. Então, isso daqui, ó, nesse experimento aqui um pouco mais rosa, onde tem essas bolinhas azuis, isso daqui era o que Rutherford esperava que acontecesse.
Ele esperava que todas as partículas alfa passassem, imagina a partícula alfa como se fosse essa flechazinha aqui. Só que o que foi que aconteceu? Algumas bateram no núcleo e voltaram, ó, como dá para ver aqui, bateram nesse núcleo vermelho e voltaram. Outras sofreram desvios e a maioria passou direto. E aí que foi que o Rutherford concluiu com isso? O Rutherford concluiu que o átomo não é maciço. O átomo tem uma região pequena, densa, onde está praticamente toda a massa do átomo lá. E essa região pequena e densa, ele denominou de eletrosfera. Tá bom? Eletrosfera não, desculpa. Ele denominou de núcleo. E ao redor, eu teria a eletrosfera com os elétrons. Então, de novo, modelo de Rutherford. Eu tenho o centro, um núcleo pequeno e denso, onde eu tenho lá carga positiva, que hoje a gente sabe que são os prótons, tá? Que a gente já tinha visto naquele experimento da aula anterior. E ao redor tem uma eletrosfera, cargas negativas. Tá? Ele falou muito também em nuvem eletrônica no início. Tá? Só que depois ele foi meio que direcionado a falar que, não, na verdade os elétrons eles estão girando assim em órbitas circulares. Essa parte de órbitas circulares só ficou mais claro com Thomson, o modelo que a gente vai ver mais adiante. Mas quais são? Ó, isso aí é um clássico modelo de Rutherford, né? O núcleo positivo e os elétrons em volta desse núcleo positivo. O modelo de Rutherford, ele também é bastante comparado a como é que eu posso dizer, ao sistema planetário. Vocês podem ver aí na imagem, é como se o Sol fosse o núcleo e os planetas ao redor fossem os elétrons. Gosto de comparar bastante também com o estádio de futebol. Então a gente tem o Maracanã, imagina que lá no centro do Maracanã, aquela bolinha onde colocam a bola lá, fosse o núcleo do átomo e ao redor, a arquibancada, fosse a eletrosfera. Isso para vocês terem uma dimensão do volume da eletrosfera em relação ao núcleo, tá bom? Só para você ter uma noção de como o núcleo do átomo é pequeno. E aí, quais são as características do modelo de Rutherford? Isso daqui é extremamente importante, que gosta de cair em questão. Primeiro, o átomo contém imensos espaços vazios, aquilo que a gente já viu. Aquelas partículas que passaram por espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo pequeno, denso e positivo, aquilo que a gente já tinha visto também. Para equilibrar a carga positiva, existem elétrons ao redor do núcleo numa região denominada eletrosfera, onde tem aqueles elétrons, aquilo que a gente já tinha visto. E o núcleo tem um raio que é de cerca de 10 a 100 mil vezes menor que o raio do átomo. Só para vocês terem uma noção de como o núcleo é pequeno em relação ao todo do átomo. A razão é de cerca de 10 a 100 mil vezes. O Rutherford conseguiu calcular essa razão pelas partículas que batiam no núcleo e voltavam e aquelas que passavam direto. Ele conseguiu achar essa razão aí entre o núcleo e a eletrosfera, entre as partículas que batiam, que passavam direto e voltavam. O átomo não é uma esfera maciça, então aquela ideia que a gente tinha de átomo como esfera maciça já não existia mais, porque o átomo tem imensos espaços vazios. Praticamente toda a massa do átomo está no núcleo, aquilo que a gente viu. Elétrons têm massa, tá? É importante dizer isso, a gente já viu que elétrons têm massa. Só que a massa do elétron é tão pequena que ela chega a ser desprezível. Então, a nível de cálculo, geralmente a gente não utiliza muito a massa do elétron. A massa do núcleo é o que importa, inclusive a gente vai fazer questões envolvendo a massa que a gente tem lá no núcleo. E aqui, o modelo de Rutherford deixou algumas perguntas sem respostas. O primeiro, por que o elétron não é atraído pelo núcleo? Uma vez que o elétron é negativo e o núcleo é positivo. Então, a tendência o que é? Se atraírem, né? Negativo com positivo. Rutherford soube explicar isso. Ele disse, assim, de forma errada, até, que o elétron está em movimento, não é atraído porque o elétron está em movimento circular.
Só que qual é o problema disso? Na física já se sabia que uma partícula em movimento, ela vai perdendo energia. Ela vai perdendo energia, até que no caso do modelo de Rutherford, ela seja atraída para o núcleo. E qual é o grande problema disso? É que se eu tiver essa atração assim mútua, eu simplesmente vou ter o meu átomo sendo destruído. E aí, se o átomo fosse destruído, não existiria aquilo que a gente... não existia tudo que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar, não existiria matéria propriamente dita. Tá? Terceiro, porque a massa do núcleo é muito pequena, é muito maior que a massa do próton. Então, Rutherford, ele observou que a massa total do núcleo é maior do que a massa de um próton. Então, o Rutherford, ele não descobriu os nêutrons. Ele deduziu, por causa disso, que além dos prótons, no núcleo tinha uma outra partícula. E essa outra partícula, ela era responsável por aumentar a massa do núcleo. Um outro questionamento foi, por que o núcleo não é destruído uma vez que só tem partículas positivas? Lembra que eu falei para vocês que se o elétron fosse atraído para o núcleo, a gente ia acabar tendo uma destruição ali? Sem contar também que no núcleo, como eu tenho cargas positivas, a tendência natural é se repelirem. Só que não é o que acontece, eu não tenho uma repulsão ali. Então, por que eu não tenho uma repulsão daquelas partículas positivas no núcleo? Ele não soube explicar muito bem isso. Hoje se sabe que os nêutrons, ele tem grande parte de ser um dos grandes responsáveis por isso não acontecer. Tá? Então, vamos ver agora aqui a descoberta dos nêutrons.